Meus equilibrados, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É um único pecado que não tem perdão em hipótese alguma? Eu escuto muito esse tipo de pergunta e eu vejo muitos cristãos com esse tipo de confusão hermenêutica. E sem dúvida muitos cristãos têm esse pensamento: será que um dia eu já blasfemei contra o Espírito Santo e por isso eu não vou conseguir ser perdoado desse pecado? Será que tem algum pecado que você em vida não pode ser perdoado? Fica comigo até o final e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Bem, é muito importante nós lermos a palavra de Deus, né? Tá aqui a minha Bíblia, né? E eu vou ler no computador porque fica mais fácil para gravar. Então, enquanto tá mostrando o versículo aqui na tela, deixa o seu like, que nos ajuda demais. E se você não é inscrito aqui no canal, muito bem-vindo. A família Fé Equilibrada, tá bom? Vamos começar com Mateus 12, 31 e 32, que diz assim, olha: por isso, eu lhes digo, todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito, e aqui é o E maiúsculo. Você que é inscrito aqui no canal há mais tempo sabe disso. Se é novo, eu te explico numa boa. Quando a Bíblia mostra espírito com E minúsculo, se refere ao espírito do homem. Todo ser humano tricotômico, corpo, alma e espírito. Espírito com E minúsculo, o espírito do homem. Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, Espírito de Deus. Aqui diz blasfêmia contra o Espírito com E maiúsculo. Então se refere ao Espírito Santo. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na de há que vir, ou seja, eternamente. E não para por aí não, tem mais versículo. Leia comigo agora. Marcos 3, 28 e 30, diz assim, olha: eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele tem um espírito imundo. Bem, aqui a gente já começa a perceber a razão pela qual Jesus falava isso. Jesus estava operando milagres, prodígios e maravilhas, e os fariseus ao seu redor davam o mérito daquele milagre a Satanás. Olha que coisa pesada, que coisa horrível, que coisa podre de se pensar. Atribuiu uma obra do Espírito Santo à figura do diabo. E tem mais. Lucas, no capítulo 10, verso 12, diz assim, olha: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, este não será perdoado. Que texto forte. Bem, a primeira coisa que nós precisamos usar aqui é a hermenêutica, que é uma ferramenta de interpretação bíblica. Se por acaso você tem alguma dificuldade de aprender esse tipo de conteúdo, pode visitar o meu blog www.pregbem.com. Lá você vai encontrar estudos e artigos que vão edificar muito a sua fé a respeito dessa questão de como estudar a Bíblia, como entender a Bíblia, como interpretar a Bíblia e como fazer um bom sermão para exposição da palavra de Deus, tá bom? Entra lá, você vai ser muito edificado. Aqui, dentro dessa questão hermenêutica, nós precisamos entender a natureza do pecado. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um deslize verbal, não é uma situação de raiva que talvez nós já tenhamos passado e proferido alguma coisa que hoje a gente se arrepende, né? Que a gente fala, poxa, eu não devia ter falado. É comum, durante a nossa trajetória, nós duvidarmos de alguma coisa, termos incredulidade, vermos Deus agir e não crer. Alguns de nós, em algum momento de ira ou de muita tristeza, pode ter falado algo que depois pensou, poxa, eu não devia ter falado aquilo. Como, por exemplo, você ama Jesus e tal, mas em um momento de luto específico, que você perdeu alguém que você ama muito, você reclama com Deus. Alguns, inclusive, pecam contra Deus, dizendo, poxa, Deus, se isso existisse, não permitiria que eu perdesse a minha filha, que a minha mãe falecesse. E naquele momento de grande dor, acaba falando algumas bobeiras, algumas besteiras, que depois, com a cabeça fria, você percebe, Deus, me perdoa, eu pequei contra ti, eu falei coisas que eu não devia ter falado. Fique tranquilo, isso é um pecado perdoável quando há um genuíno arrependimento. Não pense que Deus é orgulhoso para falar, não, você blasfemou contra o Espírito Santo naquele momento, falando aquilo, então não adianta continuar na igreja, não adianta ficar continuando tomando ceia, não adianta ser membro, não adianta ler a Bíblia, não adianta orar, não, calma, fique tranquilo. Se você se arrependeu de qualquer pecado em vida, você será perdoado. Não é à toa que João 16:8 vai dizer isso, que o Espírito Santo é quem nos convence, que convence o pecador do seu pecado, que abre os nossos olhos para a verdade do Evangelho e através disso a gente volta à lucidez espiritual em Cristo. Porém,
quando nós vemos os fariseus falando o que falaram, você não precisa ter nenhuma dúvida. Naquele tempo, muitos fariseus estavam se convertendo também. Muitos fariseus. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Ele antes Saulo, né? Chefe da guarda, aquela coisa toda. Era um zelote, era um detentor dos conhecimentos da Escritura, era um defensor das Escrituras. Na perspectiva do apóstolo Paulo, ele se via como um apologeta, um defensor da fé. E você acha que ele não falou muitas besteiras a respeito dos milagres de Jesus? Das obras poderosas de Jesus sendo usado pelo Espírito Santo? Fatalmente, se nós formos entender de forma rasa, ele blasfemou contra o Espírito Santo. Porém, ele em vida se arrependeu genuinamente, verdadeiramente, e reconheceu as besteiras que ele falou. Porém, muitos desses fariseus aqui, também que Jesus está falando, eles viram, eles foram testemunhas oculares do que Jesus fez, e ainda assim o seu coração não se quebrantou. Ainda assim diz, ele expulsa demônios por Beelzebu, aquilo ali é obra do maligno, ele não tem um espírito e tal, e morreram com esse tipo de afirmação. E foram passados dessa aqui para uma melhor, ou no caso aí para uma pior, sem o verdadeiro arrependimento, e isso é imperdoável. Eles não pecaram por ignorância, eles pecaram por uma dureza de coração absurda que o levaram à decadência moral e espiritual. Então entenda isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o ato de olhar para a evidência clara e inconfundível da ação divina do Espírito Santo, que testifica de Jesus como Salvador, e com pleno conhecimento e deliberação atribuir essa obra ao diabo. É um estado de oposição tão duro e irreversível que a pessoa não se leva ao arrependimento. Bem, e quanto à questão de, não, eu sou de um movimento avivado, de um movimento pentecostal, e de vez em quando eu vejo alguns profetas e tal, tem uns que eu não acredito. Eu estou blasfemando contra o Espírito Santo quando eu não acredito em algum profeta entregando uma palavra, uma revelação ou fazendo alguma coisa? Bem, olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Não há problema nenhum em julgar esse tipo de movimento, em fazer a sua avaliação. Porque você não está falando de Jesus operando um milagre, você está falando de um profeta. Ouviu a palavra? Vai para o seu quarto em oração, apresenta a Deus, intercede, pede a Deus discernimento. É você e Deus a sua avaliação, tá bom? Tá vendo uns movimentos meio confuso, você tá meio assim, porque o Espírito Santo testifica também, né? Muita gente até se engana, prefere se enganar, mas tem muita coisa que não é de Deus mesmo que acontece nesses movimentos. É claro que a igreja do Senhor ela é santa, ela é pura e ela prossegue, ela avança, né? Então é claro que os dons do Espírito estão aí para edificação da igreja, mas também de vez em quando tem uma baguncinha que não é legal, né? Então pode ficar tranquilo, porque tem um olhar um tanto quanto crítico, né, e zeloso pelas Escrituras em ambientes que tem esse tipo de movimento, não é blasfêmia contra o Espírito Santo, não. Se algum profeta em algum momento disse isso para você, esse rapaz é muito mais soberbo do que profeta. Temos que julgar assim, a Bíblia diz, julguem, avaliem, olhem, percebam, combata com as Escrituras, confira na palavra, tá tudo certo, tá tudo bem, tá bom? A blasfêmia contra o Espírito Santo envolve Jesus e o Espírito Santo. Bem, se você chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Coloca aqui nos comentários se você já tinha essa clareza a respeito do que é isso que a gente conversou, do que é a blasfêmia, e eu tenho certeza que Deus pode edificar outras pessoas através da sua vida. Basta pegar esse link e compartilhar, tá bom? Você vai nos ajudar demais, vai ajudar o crescimento do canal e vai levar conhecimento, fé equilibrada para mais pessoas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Um beijo no seu coração, um forte abraço, tchau, tchau.